Olá, pessoal. Vamos fazer a correção do exercício deixado na última aula, que é o exercício sobre probabilidade, né? Vamos lá. Primeira questão. Numa urna há 9 bolas, 3 vermelhas, 4 amarelas e 2 azuis. Retira-se uma bola que não é amarela. Então, se você tem bolas vermelhas, bolas amarelas e bolas azuis, se você tira uma bola que não é amarela, ou você tira uma vermelha ou uma azul, né? Mas isso não importa agora, você só precisa prestar atenção que não era amarela. Ao retirar uma segunda bola ao acaso, qual a probabilidade de ser amarela? Então, a gente viu que não saiu bolas amarelas, saiu uma bola. Mas a gente não sabe se ela é azul ou vermelha. Mas não importa, o que importa é que você vai tirar uma bola. Então, se a sua urna tinha 9 bolas, quando você retirar uma, só vai ficar 8, né? Mas eu coloquei um desenho aqui para a gente interpretar melhor. Olha lá. Tem 1, 2, 3 vermelhas, 4 amarelas e 2 azuis. Então, a gente tem 9 bolas, né? Só que como ele disse que, na verdade, já entrou aí a resposta que eu não queria que entrasse ainda, mas ele disse o quê? Ele tirou ao acaso uma das bolas. Você não sabe quem é, então eu não vou nem retirar daqui. Eu sei que eu tenho 9 bolas dentro da urna, só que eu tirei uma primeira bola já. Então, se eu já tirei uma bola, então, vamos supor, né? Eu não sei qual é, mas eu sei que agora eu só tenho 8 bolas, certo? Então, o que é que acontece? Eu vou colocar a mão lá dentro de novo e vou retirar uma bola. Qual a probabilidade dela ser amarela? Então, a gente precisa saber qual é o número de elementos do espaço amostral. O que é o espaço amostral, professora? Quais são as possibilidades que a gente tem dentro dessa urna, né? Nessa urna a gente tem quantas bolas ao todo, né? 8 bolas, porque a gente já tirou uma, né? Então, o número de elementos do espaço amostral será 8. Aí eu quero saber a probabilidade dela ser amarela. Então, o meu evento agora é que a bola seja amarela. Quantos elementos tem dentro da urna que são amarelos? Quantas bolas são? 4. Então, o número de elementos do meu evento acontecer, né, é 4, né? A gente chama, eu coloquei N de A. A gente coloca sempre A, B, C, depende do que você quiser colocar aí. Essa letrinha aí dentro só não pode ser E, porque já tem E de espaço amostral, certo? Então, eu tenho aí que o número de elementos do espaço amostral é 8 e o número de elementos do meu evento acontecer é 4. Então, o que eu vou fazer? Eu quero saber a probabilidade desse evento A acontecer. Então, a gente tem a formulazinha. Probabilidade de um evento acontecer é número de elementos, né? Número de possibilidades, né? Quando esse evento acontecer e número de elementos do espaço amostral. A gente sabe que N de A é 4 e N de E é 8, né? A gente pode simplificar, certo? Ou tem alguns livros que pedem a resposta, mas não pedem em porcentagem, não dá em porcentagem. Tem outros que dá em porcentagem e em fração. Se fosse em fração, a gente poderia simplificar aí, né? Poderia simplificar aí, ó, por 4, né? A gente poderia ter como resposta 1/2. O que quer dizer esse 1/2, né? Ou seja, se você colocasse a mão 2 vezes, você poderia ter a probabilidade de ganhar, a chance de ganhar seria 1. Em 2 possibilidades que você tentasse, você poderia ganhar em uma delas. 50%, na verdade, né? 1/2, a metade é 50% se a gente estivesse falando de porcentagem. Mas aí você poderia fazer assim, ó. Né, 4 oitavos, você poderia dividir assim, ó. 4 dividido por 8. Aí, 4 não dá para dividir por 8. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar 0, acrescenta-se um 0. Ficou agora 40 dividido por 8. Na tabuada de 8, quem é que dá 40? 8 vezes
5. 8 vezes 5 dá 40. Então, aí o que acontece? Aqui deu 0,5. Só que para a gente transformar em porcentagem, a gente sempre tem que multiplicar por 100. O que é multiplicar por 100? É você andar 2 casas com a vírgula. Então, ó, uma casa, a gente só para aqui, eu preciso de 2. Então, eu acrescento mais uma casa. Então, a vírgula saía daí e vinha para cá. Então, que número formava? 50, certo? Então, é isso que a gente faz. Ou você faz dessa maneira, mesmo assim, no final você vai ter que dividir, né? Aqui a gente acabou dividindo também, né? Se você fosse fazer 1 dividido por 2, ia dar a mesma coisa, 0, e acrescenta um 0, certo? 5 vezes 2 vai dar o mesmo 0,5. A gente só fez simplificar. A conta fica mais simples, né? Então, daria o mesmo resultado. Então, seria 50% de chances para você ganhar. De você tirar a bola amarela, né? Você tinha 50% de chance. Continuando. Uma urna contém 20 bolas enumeradas de 1 a 20. Ao retirar uma bola dessa urna, qual é a probabilidade de o número sorteado ser ímpar? Então, a gente precisa saber quantas bolas tem dentro da urna. São 20 bolas, numeradas de 1 a 20. Então, essas 20 bolas nada mais é do que o nosso espaço amostral. Quantas possibilidades eu posso ter? Eu posso ter 20 possibilidades, né? E aí, eu coloco, né? Número do espaço amostral é igual a 20. Aí eu venho e pergunto, qual é a probabilidade de ser sorteado o número ímpar? Dentro dessa urna, que tem bolas enumeradas de 1 a 20, quantas bolas dessas são ímpares? A gente sabe, né? 1 é ímpar, 2 é par, 3 é ímpar, 4 é par. Então, se tenho 20 bolas, 10 serão o quê? Ímpares, né? Então, o número dessa probabilidade de ser ímpar, número de elementos, né? Desse evento acontecer, ou seja, o número de elementos de ser sorteado um número ímpar são 10, né? Eu tenho 10 números ímpares dentro da urna. Então, aí eu vou aplicar a formulazinha, né? Probabilidade de um evento ocorrer, é o número de elementos desse evento ocorrer e número de elementos do espaço amostral. Aí eu vou colocar, né? Substituir, que está aí no lado, 10 em cima e 20 embaixo. Posso cancelar os zeros, né? Ó. Aí vai ficar novamente um meio. Toda vez que ficar um meio é a metade. E a metade é quanto? 50%. Certo, pessoal? Letra B. O número sorteado está entre 7 e 11. Aí eu vou novamente. Quem é o meu espaço amostral? Quantas bolas eu tenho dentro dessa urna? Quantas bolas eu posso sortear, né? Eu posso sortear 20 bolas. Então, o número de elementos do espaço amostral é 20. E qual é o número de elementos da minha probabilidade, né? Que está entre 7 e 11. Olha, pessoal, a palavra entre é no meio. A gente tem que saber quem que está entre 7 e 11 é no meio, entre o número 7 e o número 11. O número 7 e o número 11 não fazem parte, porque se eu digo quem que está na palavra mãe, quem é que está entre M e E? Entre é no meio, então é a palavra A, né? A letra A, desculpa. Então, o que acontece? Eu tenho que saber quem que está entre 7 e 11. Aí você vai, depois de 7, 8, 9, 10 e a gente chega em 11. Então, o 11 não conta. Então, eu tenho quantos elementos? 3. Então, eu coloquei letra B para quê? Lá é A, aqui é B. Então, número de elementos do evento B acontecer é 3 possibilidades, né? A gente pode ter 3 possibilidades desse evento acontecer. Então, vamos substituir na fórmula. Número de elementos de B sobre número de elementos do espaço amostral. Deu 3 sobre 20. Ah, mas aí agora, professor, o que é que eu faço? Para descobrir, não dá para simplificar. Mas aí a senhora quer saber a porcentagem. Aí você vai fazer o que eu fiz na estante, ó. Deixa eu só crescer aqui pra gente fazer. Ó, você vai pegar aqui, ó, 3 dividido por 20. 3 dá para dividir por 20? Não. Aí, o que é que eu vou fazer? 0,5
vírgula, acrescento um zero. Vai ficar 30 dividido por 20. Na tabuada de 20, quem que dá mais perto de 30? 20 vezes 1, né? 20 vezes 1, 20. Vai sobrar 30 menos 20, 10. Só que aí eu não terminei a minha conta ainda, mas eu já coloquei o zero e a vírgula, então eu vou acrescentar mais um zero. Aí vai ficar que número? 100. Na tabuada de 20, quem que vai dar 100? Ou perto, né? Vai ser o número 5. 5 vezes 20 dá 100, né? Então, teremos o resultado, a resposta exata aí, né? Aí, o que eu disse a vocês? A gente termina de fazer a divisão, a gente tem que multiplicar por 100 para obter a porcentagem. Mas para multiplicar por 100, o que eu tenho que fazer? Andar duas casas com a vírgula. 1, 2. A vírgula vem para cá, ó. Que número fica quando eu botar a vírgula aqui? O número 15. Então, o resultado será 15%, certo? Vamos continuar. Letra C. O número sorteado ser um múltiplo de 4. Então, vamos lá. O espaço amostral, a gente viu que é uma urna com quantas bolas? 20. Então, o número de elementos do espaço amostral é 20. Agora, eu quero um evento onde vai ser sorteado um número múltiplo de 4. De 1 a 20, quais são os múltiplos de 4? Vamos fazer a tabuada. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 5, 20. Então, quantos elementos eu posso sortear múltiplos de 4? Quantas bolas, né? 5. Então, quantos são os elementos do nosso evento C? 5, né? Aí, a gente vai fazer o quê? Substituir na formulazinha. Probabilidade do evento C acontecer é número de elementos do evento C e número de elementos do espaço amostral. Aí eu vou e substituo. 5 em cima, 20 embaixo. Poderia até simplificar, né? Não sei se eu simplifiquei aí, simplifiquei, ó. Divido por 5, divido por 5, vai ficar 1/4. Só se eu quisesse na forma de porcentagem. Então, o que eu ia fazer? Dividir, né? 1 dividido por 4. 1 dá para dividir por 4? Não. Aí, o que eu faço? 0, acrescento um 0. Na tabuada de 4, quem que dá mais perto de 10? 4 vezes 2. 4 vezes 2, 8. 10 que tira 8, 2. Aí, não deu exata ainda, então, eu já botei a vírgula, então, eu só vou acrescentando os zeros até que a minha divisão dê exata. Então, agora deu 20. Na tabuada de 4, quem que dá 20 ou perto de 20? 4 vezes 5. 5 vezes 4, 20, certo? Aí, o que eu tenho que fazer? Multiplicar por 100. O que é multiplicar por 100? Andar duas casas com a vírgula. Se eu botar a vírgula aqui na frente, que número vai ficar? 25%, certo? Então, deixa eu só voltar lá. Então, vou ter 25%, certo? Tem que fazer uma divisãozinha. Continuando. Letra D. O número sorteado ser par e múltiplo de 5. Então, além de ser par, tem que ser múltiplo de 5. Se acontecer de ser par e não ser múltiplo de 5, não vamos selecionar esse número, né? Então, vamos lá. Vamos ver os números pares, né? 2 é par, mas não é múltiplo de 5. 4 é par, mas não é múltiplo de 5. 6 é par, mas não é múltiplo de 5. Então, a gente poderia ver o quê? Vamos ver quem são os múltiplos de 5 que sejam par, né? Quem são os múltiplos de 5? 5 não é par. 10 é par, então já temos um elemento. 15 é par, mas... 15 não é par, é múltiplo de 5, mas não é par. 20 é par, então mais outro elemento. Então, eu só vou ter quantos elementos?
o espaço amostral são 20 e de ter esse evento D, né, que é o número ser par e múltiplo de 5, a gente só vai ter dois elementos, que são o número 10 e o número 20, que eles são pares e são múltiplos de 5. Então, vamos substituir na fórmula, né? Probabilidade do evento D ocorrer é número de elementos do evento D e número de elementos do espaço amostral. Substituindo, nós temos aí, né? 2 sobre 20. Eu acho que eu não sei se eu simplifiquei. Não, acho que eu já coloquei a porcentagem, porque às vezes a gente simplifica, às vezes a gente não simplifica, mas eu vou só fazer a continha aqui. Deixa eu fazer aqui em cima, aqui dá para fazer. Vamos lá, era 2 dividido por 10. 2 não dá para dividir por 10. O que que eu faço? 0, acrescento um 0. Aí na tabuada aí, quem que vai dar? 2 vezes... Eu botei errado, minha gente, não é 10 não, pera ainda. Deixa eu apagar aqui. É 2 dividido por 20. 2 dividido por 20. Vamos lá. 0, acrescenta um 0. Ó, 20 dividido por 20 vai dar quanto? 1. Pronto. Aí, o que é que eu vou fazer? Multiplicar por 100. O que é multiplicar por 100? Andar duas casas. Mas eu só tenho uma casa, professora. O que é que eu faço? Acrescente outra casa. Aí, 1, 2. Andei duas casas. Que número fica? O número 10. Então, seria isso aí, 10% de chances para você acertar. Terceira questão. Na aula de geografia, a professora de uma turma do oitavo ano propôs aos alunos um trabalho de pesquisa sobre um dos temas a seguir. E todos os alunos irão votar para escolher o tema. O mais votado será trabalhado pela classe. Então, fez uma votação entre alguns temas. Quais são eles? Povos indígenas, diversidade ambiental, fontes e tipos de energia, recursos hídricos. Aí, cada aluno ia votar em um desses recursos aí, né? E aí, todos teriam que votar. Ninguém poderia ficar sem dar o voto, não, certo? Então, veja aí a tabela. Aí foi perguntando, eu fui lá. O primeiro aluno disse que era tema 1, o segundo tema 2, o terceiro tema 1, depois o tema 3 e foi. Certo? Então, a gente tem aí que tema 1 é povos indígenas, tema 2 é diversidade ambiental, tema 3 é fonte e tipos de energia, tema 4 é recursos hídricos. Então, aí o que acontece? Ele pergunta: qual a probabilidade de o tema sorteado ser? Letra A, povos indígenas. Se vocês analisarem aí, ao todo foram quantos alunos pesquisados? Aí você pode contar ou então você pode fazer o quê, ó? Deixa eu só explicar aqui. Espera ainda, deixa eu baixar, senão não vai ter como eu fazer. Ó. Aqui em cima você tem 1, 2, 3, 4. 4 aqui. E tem quantos assim? 1, 2, 3, 4, 5. Só é você fazer a multiplicação, né? Isso aí é um tipo de... Você tá organizado, se você tá organizado em coluna, você pode fazer essa multiplicação, né? 4 vezes 5, 20. Então, temos 20 alunos. Então, o número de elementos do espaço amostral é 20. Agora, preciso saber quantos alunos escolheram povos indígenas. Aí é o tema 1. Veja quantas pessoas escolheram o tema 1. 1 aqui, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acho que só isso foi. 8 pessoas. Então, número de elementos eu botei I de indígena. Número de elementos do evento I acontecer é igual a 8. Eu vou fazer a continha. Probabilidade do evento I acontecer é igual ao número de elementos do evento I sobre o número de elementos do espaço amostral. Substituindo, nós temos 8 sobre 20. Então, se você dividir 8 por 20, chega. 8 dividido por 20. Não dá, né? Então, o que eu vou fazer?
0, acrescento um 0. 20 vezes quanto que dá 80, né? 20 vezes 4. 4 vezes 2 dá 8, dá 80, né? E aí dá exato, né? Aí, o que que acontece? Eu tenho que multiplicar por 100. Só que quando eu multiplico por 100 aí, só tem quantas casas? Deixa eu ver, viu? Eu só tenho uma casa, ó. Eu andar uma casa, eu preciso de duas, então eu acrescento um 0. Aí, quando eu andar a outra casa, que número vai ficar? 40, né? Então, serão 40%. Deixa eu apagar. Vamos continuar. Na segunda, qual é a probabilidade de acontecer a diversidade ambiental? Aí vamos lá. Número de elementos do evento acontecer, né? Que é ocorrer esses temas aí todo. 20, né? Agora, para ser diversidade ambiental, eu não botei a plaquinha aqui, mas se vocês olharem aí, contarem aí na sua tabelinha anterior, que eu não coloquei, acabei esquecendo de colocar a tabelinha aqui, são 5 temas 2. Se você contar, tem tema 2, vão ter 5 elementos aí nessa tabelinha. Aí eu vou fazer a fórmula. Substituindo, teremos 5 sobre 20. Aí eu vou fazer a divisão. 5 dividido por 20. Aí eu coloco 0, acrescento um 0. 2 vezes, 20 vezes 2 dá 40. Acho que a gente já fez essa continha, não foi não? Acho que já. 10, aí ainda não deu exato. Eu coloco mais um 0. 5, a gente fez na estante essa continha. Aí vai dar quantos por cento? Quando a gente andar duas casas, 25%, certo? Então, eu tenho 25% de chances desse tema diversidade ambiental acontecer nessa situação. Letra C. Fontes e tipos de energia. Então, número de elementos do espaço amostral a gente já sabe. Se vocês olharem aí na tabelinha, né, a fonte e tipos de energia, a gente tem duas pessoas escolheram, né? Esse tipo 3. O tema 3, desculpa. Então, o que a gente vai fazer? Substituir na fórmula. Probabilidade do evento 3 acontecer é número de elementos do evento 3 sobre o número de elementos do evento E. Aí eu vou substituir. 2 sobre 20. A gente também já fez na outra questão, né? Deu 10%, não foi? Não vou fazer de novo, não. Vocês lembrem lá da outra questão. Só é fazer a continha 2 dividido por 20 que vai dar 10%. Letra D, de aparecer como tema recursos hídricos. Então, o número de elementos do espaço amostral é 20. Se vocês procurarem aí na tabelinha recursos hídricos, vai ter 5, tema 4, né? O tema 4 é recursos hídricos. Então, o tema 4 apareceu 5 vezes. Então, o que a gente vai fazer? Probabilidade do evento 4 acontecer número de elementos do evento 4 sobre número de elementos do espaço amostral. Então, eu vou e substituo 5 sobre 20. A gente fez na estante, né? 5 dividido por 20. Acho que a gente já fez. Mas vamos fazer novamente. 0, acrescento um 0, dá 2, 2 vezes 20, 40, fazendo na estante, né? Aqui dá 10, aí acrescento um 0, 25%, né? Então, vamos lá. Então, o resultado, 25%. E aí, vamos para a quarta questão. Uma experiência consiste em lançar um dado de 12 faces idênticas. É difícil vocês encontrarem, mas eu já vi um dado desse, né? Ele é um dodecágono regular, é um dado com 12 faces. Ele é bem diferentezinho. E vê que face está voltada para cima, né? Então, qual é a probabilidade de sair a face inferior a 5?
Então, agora esse dado tem 12 faces, né? Então, eu posso jogar e posso obter quais resultados, né? Qual é o número de elementos no meu espaço amostral? Quais são os valores que eu posso obter ao jogar esse meu dado? São 12, é de 1 a 12. São 12 resultados, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, o número de elementos do meu espaço amostral é 12. Aí agora eu quero saber o número de elementos do meu evento. Qual é o meu evento? Sair a face inferior. O que é inferior? É maior ou menor? Menor. Então, menor do que 5. O 5 vai entrar ou não? Não, porque eu disse que é menor. É o que vem antes de 5. Pode ser 4, pode ser 3, pode ser 2 ou pode ser 1. Então, a probabilidade será eu vou ter 4 elementos dessa probabilidade acontecer, né? Desse evento acontecer. Então, eu vou lá e substituo na fórmula, né? Eita, foi tudo já. Então, vai ser 4 sobre 12. Aí eu vou e faço a continha. 4 dividido por 12, que vai dar aproximadamente 33%. Deixa eu fazer aqui, tentar fazer aqui. Porque não vai dar por causa que não tem espaço aqui. 4 dividido por 12. Se você for dividir, ó, é 0, acrescenta um zero. Vai dar 3. 3 vezes 2 vai dar 36, ó. Aí vai sobrar 4 de novo, pessoal, ó. Aí o que você vai fazer? Vai colocar 0 de novo. Aí vai ficar 40 de novo. Aí vai dar 3. Aí vai dar 36. Aí vai dar 40 de novo. Vai dar 40 de novo. Isso vai se repetir, né? Aí por isso que eu coloquei esse sinal aqui, ó, pessoal. Que quer dizer aproximadamente. Não é 33%, é 33,33%. Aproximadamente 33, certo? Porque quando você andar duas casas aqui, ó. 1, 2. Vai ficar 33, mas aqui vai se repetir 3, 3, 3, 3. Então, é aproximadamente. Por isso que eu coloquei esse sinal matemático que é chamado de aproximadamente. É um sinal de igual com um tio em cima, certo? Vamos lá. Continuando. O que foi, meu filho? Qual é a probabilidade de sair um número par? Então, a gente tem um dado com 12 faces, então o número de elementos do espaço amostral é 12, de 1 até 12. De 1 até 12, quantos números são pares? 2, 4, 6, 8, 10, 12. 6 números. Então, o número de elementos do meu espaço, do meu evento B é 6. Então, o que eu vou fazer? Substituir. Número de elementos, probabilidade do evento B acontecer, número de elementos do evento B, número de elementos do espaço amostral. Substituindo. Que aí a gente pode simplificar ou então já dividir. Eu já posso dividir aqui, ó. 6 dividido por 12. Não dá. 0, acrescenta o 0. Aí, na tabuada de 12, quem dá 60? 5. 5 vezes 12 dá 60. Então, dá exato. Aí, o que eu faço? Multiplico por 100. O que é multiplicar por 100? Andar duas casas. Mas eu não tenho duas casas. Acrescento um 0 e bota a vírgula. Que número fica? 50%. Porque, se vocês perceberem, ó... Deixa eu só mostrar um negocinho para vocês aqui. 6, né? A metade de 12... Então, você está trabalhando com 50%. Se você jogar 12 vezes, você ganha, tem possibilidade de ganhar 6, né? Tem 6 possibilidades de ganhar, então, por isso que é 50%, certo? Continuando. Qual a probabilidade de sair a face superior a 12? Qual é, então, o número de elementos do espaço amostral? Eu tenho um dado com 12 faces. Então, qual é o número de elementos do meu espaço amostral? 12. E qual a probabilidade desse evento acontecer? Quantos elementos? Se eu vou sortear nesse dado, qual a probabilidade de ser maior que 12? Se meu dado só vai até 12, tem como ser maior que 12? Então, o número de elementos do meu evento acontecer é quanto? 0. Então, vamos fazer a continha. Não tem nem o que fazer, né? 0 dividido por 12, que dá quanto? 0. Então, qual a probabilidade disso aí acontecer? Nenhuma possibilidade disso acontecer.
certo? Não tem possibilidade nenhuma. Continuando. Letra D. Sair uma face divisível por 2. O que é divisível por 2? É porque dá para dividir por 2, né? Então, qual o número de elementos do meu espaço amostral? 12. Quais desses números dá para dividir por 2? Quando é que é dividir por 2? Quando é par. Quantos números a gente tem par aí? 6. Então, o que acontece? Vai dar igualzinho, acho que a letra... Não sei se é A ou B, não lembro. Então, o que a gente vai fazer? Probabilidade do evento D acontecer. Desculpa. É número de elementos de D sobre número de elementos de E. Eu vou substituir. A mesma coisa que a gente viu, acho que foi na letra B. 6 é a metade de 12. Então, a gente tem quanto? 50%. Certo? Por exemplo, se tivesse 4 e 8. 4, né? A metade de 8. Então, seria 50%. Certo? E letra E. Sair à face um número entre 5 e 10. Novamente, a palavra entre. Na palavra entre é o que está no meio, entre esse número 5 e o número 10. Então, número de elementos do espaço amostral, 12. Número de elementos para o evento E. Aí eu dizer, se eu botar evento E, vai ficar a mesma letra. Então, eu troquei a letra, coloquei evento F, então eu tenho 4 elementos entre 5 e 10. 6, 7, 8, 9, 10. 10 não entra, então só tenho quantos elementos? 4. Aí eu vou e substituo na minha fórmula, vai ficar 4 sobre 12. Aí se eu pegar aqui, ó, deixa eu só botar mais pra cá. Se eu pegar aqui, ó, 4 dividido por 12. Aí eu venho aqui, ó, 0, acrescento 0. Vou colocar, vai dar 3 vezes 2, 6, 3 vezes 1, 3. Então, vai dar 36. Já fiz na estante, né? Só que ficou bem apertadinho lá. Aí vai sobrar quanto? 4, né? Aí o que vai acontecer? Vou colocar mais um 0. Aí vou colocar 3 de novo. Aí vai dar 36. Isso aí vai se repetir, né? Então, teremos como resultado aproximadamente 33%. E aí, a gente termina a nossa atividade, né? Faça uma correção das atividades. Se você não fez a atividade e agora está assistindo a correção, faça a correção e envie para o meu privado a foto do exercício para poder dar o visto para você. Espero que todos estejam bem, tenham um bom dia e até a próxima.